Olá, queridos alunos do oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal, sejam todos muito bem-vindos. E hoje, galera, vamos terminar o livro, galera, o primeiro livro do primeiro semestre. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 14, que é o capítulo que fala sobre áreas, e presta muita atenção, galera, vamos terminar o livro, porém nas próximas semanas vai começar uma etapa muito importante. Eu vou voltar lá do início do nosso semestre, lá do início do ano, e vou recapitular com vocês os capítulos que são mais importantes para a gente dar prosseguimento para a próxima etapa do próximo semestre, ok? Então prestem muita atenção que serão aulas de revisão maravilhosas, especialmente preparadas para vocês fixarem bem esse conteúdo que vocês estão estudando em casa, ok? E não se esquece, qualquer dúvida, tira a dúvida com o tio Edu lá no WhatsApp, ok? Estou esperando vocês lá. Bom, galera, o capítulo 14, na verdade, não é nada muito novo para vocês, mas ele está sendo abordado aqui com um ou outro detalhe diferente, beleza? Então presta muita atenção. O que é a área, galera? A área é o espaço que alguma coisa ocupa. Por exemplo, se eu pegar aqui desenhar aqui, ó, sei lá, qualquer imagem, essa imagem está ocupando o espaço aqui no quadro, certo? Então a gente pergunta, qual é a área dessa imagem? É o espaço que ela ocupa. Né? E na matemática, a gente trabalha muito com cálculo de área, né? Quanto que vale, né? Quanto que esse corpo ocupa aqui nesse plano do quadro, por exemplo, né? Isso é muito utilizado em projetos, em decoração, em construção, né? Em diversas outras áreas, né? Que a gente também trabalha, né? Construção civil, etc. Né? São inúmeras áreas, se eu ficar parando para pensar aqui, vai dar, sei lá, uma hora só pensando em quais são as aplicações. O importante agora é a gente relembrar e aprender o que a gente ainda não sabe, né? Como calcular a área de diversas figuras que a gente já conhece, como, por exemplo, o quadrado, o retângulo, né? O paralelogramo, o triângulo, o trapézio e o losango, ok? Também tem círculo, mas aí círculo a gente trabalha separadamente, né? No capítulo sobre circunferências e círculos, ok? Então aqui são só esses poliedros aqui, tá? Então vamos lá, galera. Poliedros não, perdão, polígonos. Ó, o professor falando besteira, hein? Poliedro é quando tem 3 dimensões. Esses polígonos só tem 2, hein? Ó, deixa o tio errar não. Vamos lá. Então, só esses polígonos agora por enquanto, beleza? Então, vamos relembrar? Olha aqui, primeiro começando pelo quadrado, né? O quadrado, a gente sabe que tem todos os lados iguais, não é isso? Então, normalmente, tem muita gente que acaba falando assim, gente, como é que calcula a área de um quadrado? É base vezes altura. Mas no quadrado a gente não usa essa palavra base e essa palavra altura. Sabe por quê? Porque o quadrado não tem os 4 lados iguais, então quer dizer que a base dele, aqui é a altura. Na matemática a gente costuma usar H para se referir à altura, tá bom, gente? Então, só, por que a gente não usa para o quadrado base vezes altura? Porque o quadrado não tem os 4 lados iguais, então a gente diz que é lado vezes o outro lado. Na verdade, é a mesma coisa que base vezes altura, porque essa daqui, esse lado é a base e esse lado aqui é a altura. Então, dá no mesmo, né? Então, para calcular a área de um quadrado, nada mais que a gente faz que é multiplicar um lado vezes o outro. A gente chama isso aí de quê? De lado ao quadrado, porque os lados não são iguais. Por exemplo, se aqui for 3, se esse lado for 3, quando é que mede esse lado aqui? 3 também, não é um quadrado? O quadrado tem todos os lados iguais. Então, é 3 vezes 3. O que é 3 vezes 3? É 3 ao quadrado, não é isso? Muito bem. Tá? Então, qual seria a área desse quadrado? 3 ao quadrado, né? Lado ao quadrado, que é 3 vezes 3, base vezes altura, tanto faz como você vai chamar, vai dar o quê? 9, certo? Uma coisa muito importante quando a gente trabalha com área é o seguinte, galera, tudo tem uma unidade de medida, né? Vamos supor que aqui fossem 3 centímetros, só de exemplo, né? Então, ó, foi 3 centímetros vezes 3 centímetros, 3 vezes 3, 9. Como é que a gente bota a unidade aqui? A gente bota centímetro e bota quadrado. Por quê? A gente está trabalhando com as duas dimensões. Tá vendo? Ó, centímetro vezes centímetro é centímetro ao quadrado. Mesma coisa se fosse metro, quilômetro, qualquer outra unidade de medida. Seria ela sempre ao quadrado, quando a gente está trabalhando com área, ok? Vai ser sempre ao quadrado. Beleza, galera? Bom, então a gente já sabia, né? Estou trazendo alguns detalhes novos aí sobre quadrado, mas a gente sabe que quadrado é só pegar o valor da base e multiplicar pelo valor da altura. Professor, e se o valor da base estiver aqui em cima? Gente, quadrado, o que está aqui em cima não vale a mesma coisa aqui embaixo? Então não importa se está aqui em cima ou do lado de cá, né? Dá no mesmo. Inclusive, na questão pode só aparecer de um lado, ó, se for quadrado. Por que pode aparecer só de um lado? Porque a gente já sabe que no caso do quadrado, todos os lados são iguais. Então, a gente sabe que aqui é 3, então aqui é 3, aqui é 3, aqui é 3. Isso não importa, tá, gente? Quadrado, se der uma medida só, já basta pra gente. É só pegar esse lado ao quadrado, ele vezes ele, ok? Vai dar a resposta
da área do quadrado. O que acontece, muitas vezes, é que isso é coisa lá de sexta série, sétima série, né, área do quadrado. Então, muitas vezes vai aparecer para a gente assim, ó, como tem, por exemplo, aí, inclusive no livro de vocês, tem aí, ó, letra D na número 1, a letra C, por exemplo, está trabalhando com números que têm raiz. Como é que eu faço para calcular a área de um quadrado quando o lado mede, por exemplo, raiz de 6? Como é que eu faço para calcular isso? Olha como é que é simples e ridículo, gente. É que vocês pararam de praticar raiz e não lembram como é que calcula com raiz. Ó, mas vamos lá, hein? Vamos lembrar para ficar na cabeça para sempre não esquecer mais, beleza? Então vamos lá. Quadrado, certo? Supondo que isso aqui é um quadrado, eu faço o quê? Base vezes altura, ou lado vezes lado. Quanto é que é o lado? Raiz de 6, não é isso? Então vai ser o quê? Essa conta vai ser raiz de 6 vezes raiz de 6. Raiz de 6 vezes raiz de 6, as duas sendo raízes quadradas, né? É a mesma coisa que se fosse uma grande raiz de 6 vezes 6. Certo? É só fazer isso. Quando você tem multiplicação de duas raízes, é só você fazer isso, só multiplicar os números ali dentro. O que acontece? Olha para cá. Raiz de 6 vezes 6 vai dar raiz de 36. E peraí, 6 e 6, 36. Quando eu tirar da raiz, vai ficar o quê? 6. Que número que vezes ele mesmo dá o 36, né? Ou seja, qual é a raiz de 36? É o próprio 6. Então, nesse caso aqui, a resposta seria 6, ok? Lembrando que você tem que ver qual é a unidade de medida. Se for centímetro, bota centímetro quadrado. Se for metro, bota metro quadrado, tá? Sempre isso, ok, galera? Isso aí você não pode esquecer, tá? Então, quando trabalha com raiz, é muito simples. Na letra D, por exemplo, está escrito assim, ó, ao invés de ter assim, raiz de 6, tem uma raiz e tem um número colado aqui. Né? Lá na letra D está escrito 4 raiz de 3. Vou fazer com outro número, né? Para você poder ter a chance de fazer sozinho aí. Vamos supor que fosse 2 raiz de 6, tá? Não fosse só raiz de 6. Como é que você faria? Olha como é que é muito simples. A gente não tem por que ter medo de raiz quadrada, gente. É a coisa mais ridícula que existe. Qual é a conta que eu tenho que fazer aqui? Se esse daqui vale 2 raiz de 6, a conta é ele vezes ele, não é lado vezes lado? Não é base vezes altura, que é a mesma coisa? Então vai ser 2 raiz de 6 vezes 2 raiz de 6. Muito bem, o que você faz aqui? Ó? 2 vezes 2, que dá 4, e raiz de 6 vezes raiz de 6, que a gente acabou de calcular. Quando tem uma raiz multiplicada pela outra raiz, você vai multiplicar os números de dentro e no final vai dar o quê? O númerozinho que está aqui, não é? Vai dar raiz de 6 vezes raiz de 6, que é raiz de 36, e raiz de 36 volta para o 6? Então percebe que você não precisa nem calcular, ó. Raiz de 6 vezes raiz de 6, vai dar quanto? 6. E se fosse raiz de 5 vezes raiz de 5, vai dar quanto? 5. E se fosse raiz de 7 vezes raiz de 7, vai dar quanto, Sofia? Raiz de 7 vezes raiz de 7. 7, tá vendo? A Sofia está aqui assistindo a aula ao vivo, já sabe, já pegou. Então não preciso calcular. Então aqui, ó, 2 vezes 2 vai dar 4, raiz de 6 vezes raiz de 6 vai dar o quê? 6. Então é 46, professor? Não, era vezes, não é? Então é 4 vezes 6. Quanto é que é 4 vezes 6? 6 vezes 4, 24. Muito bem. Então depois você pega o númerozinho do 2 vezes 2 e multiplica pelo número que vai sair da raiz. Pronto. Resolvido sua questão. Não esquece da unidade de medida corretamente ao quadrado. Beleza, galera? Ok? Então, com essa informação, galera, vocês já conseguem resolver aqui, por exemplo, a número 1. Mas eu vou explicar um outro detalhe antes sobre a número 2, por exemplo, para vocês já saírem daqui fazendo a 1, a 2 e a 3, ok? Então, isso que eu expliquei, você já consegue fazer a número 1. A número 2 é o seguinte, a número 2 do livro, ele começa te dando o valor da área. Ele fala, olha, o quadrado tem área tanto. Quanto é que mede o lado, né? Olha só como é que é simples, galera. Nesse caso aqui, ó, olha que legal. Ele está dizendo que a área, o espaço que isso aqui ocupa, por exemplo, é de 81 metros quadrados, certo? Da onde é que saiu esse 81, que é a área dele? Ele pegou o valor do lado e multiplicou pelo valor do lado, né? Exato. E o lado não é igual um ao outro? Então, que número vezes ele mesmo dá 81? É a mesma coisa que você calcular a raiz quadrada, ó. É a mesma coisa que você calcular qual é a raiz de 81. Por quê? Raiz é um número vezes ele mesmo, não é isso? E é isso que a gente faz aqui no quadrado, ó. Isso vezes isso. Tá vendo? Por isso que é raiz quadrada, gente. Olha só que legal. Raiz quadrada, você acha o lado do quadrado. Ah, que bacana, hein? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada. Que número vezes ele mesmo dá 81? 9, né? 9 vezes 9 dá 81. Então, ou seja, nesse lado é 9, nesse lado é 9, todos os lados são 9, até porque o objeto é um quadrado, né? Tem os lados iguais, ok? Então, já descobrimos. O quadrado tem área 81 metros quadrados. Qual é o valor do lado desse quadrado?
9 metros. Tá vendo? A área é ao quadrado. O lado é 100 quadrado. É só a unidade de medida bonitinho. Tá? Isso é o número 2. Professor, e o número 3? O número 3, galera, eu vou ter que ensinar uma coisa diferente para vocês que vocês ainda não viram, ok? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Muito bem, muito bem, muito bem. Que é uma fórmula nova, galera. Que é uma fórmula nova. Deixa eu ver se é o número 3. É isso aí, o número 3. O número 3 é o seguinte. Às vezes, numa questão, né, numa prova, no vestibular, no concurso, né, que trabalha com área, né, ele vai dizer o seguinte, ó, um quadrado tem, deixa eu escolher um aqui que não está no livro, para não acabar dando uma resposta para vocês, ó. Um quadrado tem diagonal 10. Quanto mede sua área, né, ou quanto mede o seu lado? Aí a gente vai usar uma fórmula, galera, que é o seguinte, diagonal é igual ao lado multiplicado por raiz de 2, ok? Tudo bem? Na número 3 de vocês aí, na letra A e letra B, são apenas duas letras, ele está dando ali duas medidas de diagonal. O que você vai fazer com essa medida de diagonal? Olha aqui, ó. Aqui no meu exemplo é 10, não é? O que você vai fazer? Isso aqui não é diagonal, então vai colocar no lugar do D, ó. Vai ficar assim, ó. 10 é igual a lado raiz de 2. Isso para você descobrir o lado do quadrado, tá? Bom, o que eu faço? Isso daqui é como se fosse um x, gente. Esse L, que é o que você quer descobrir, é uma incógnita. É como se fosse uma equação de primeiro grau normal e isso aqui fosse um x. O que você faz quando isso aqui é o x? Você passa tudo que é letra para um lado, tudo que é número para outro, não é isso? Então, primeiro, deixa eu só escrever isso aqui invertido para a gente chegar bonitinho. Ó. L raiz de 2, não estou mudando nada, tá, gente? Só estou lendo ao contrário, tá bom? Por enquanto. O que eu vou fazer agora? Ó, vamos continuar essa conta aqui. Esse raiz de 2 que está multiplicando L, que é o nossa incógnita, que é o nosso x, vai passar para baixo dividindo. Então, vai ficar assim, ó, L é igual a 10 sobre raiz de 2. Quando chegar nessa parte, como é que você calcula? A gente tem que lembrar de uma coisa que vocês aprenderam lá no 6º ano e exercitaram um pouquinho no 7º ano, né? Vamos relembrar agora. Quando você tem uma raiz embaixo de uma fração, isto é impossível, não pode acontecer. Então, você vai ter que fazer um processo que a gente chama de racionalizar, que é um processo que a gente faz para tirar a raiz de baixo da fração, tá? Para isso, é só pegar esse valor que está aqui e você vai repetir aqui e aqui embaixo, multiplicando. Porque olha o que a gente treinou agora há pouco, ó. Quando eu tenho uma raiz vezes ela mesma, o que acontece? Dá o valor que está ali dentro, não é isso? Então, isso daqui vai ficar o seguinte, ó, lado é igual 10 vezes raiz de 2, dá 10 raiz de 2. Não tem o que fazer, número não multiplica a raiz, tá? Mas aqui embaixo, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2, vai dar quanto? Vai dar 2, tá vendo? Por quê? Raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 4. Raiz de 4 é quanto? 2, tá vendo? E aí você termina simplificando, porque olha só, esse 10 dá para simplificar com 2, ou dá até para dividir com 2, né? Então vai ficar assim, ó, L é igual 10 dividido por 2 dá quanto? 5. Então essa questão vai ficar 5 raiz de 2. O lado deste quadrado da questão é 5 raiz de 2, ok? Então, se você achou que eu expliquei muito rápido, não se preocupa, o vídeo é para isso mesmo. Você pode pausar, voltar, assistir de novo, até colocar mais devagar no YouTube que tem essa possibilidade, beleza? Então, tenta fazer essas contas e chegar na número 3, quanto vale o lado do quadrado, beleza? Utilizando esta fórmula aqui, de diagonal é igual ao lado vezes a raiz de 2, beleza? Então, galera, enquanto eu apago aqui, vocês podem dar pausa e tentar fazer a 1, a 2 e a 3. Deixa eu ver se está tudo certo. Acho que está tudo certo, galera. Deixa eu ver. Ok, beleza? Então, vou apagar, você dá pausa aí. Quando você terminar de fazer seus deveres da 1, 2 e 3, ok? Você me procura que eu já vou explicar aqui a próxima para fazer a 4, a 5 e a 6, só com retângulo. Beleza, vai lá. E aí? Despausou? Voltaram? Muito bem, vamos continuar então, galera. Agora nós vamos falar sobre o retângulo, beleza? E com isso a gente vai conseguir resolver as questões 4, 5 e 6. Show de bola? Então, galera, o retângulo não é muito diferente do quadrado. O quadrado a gente diz que é lado vezes lado, né? Ou lado ao quadrado, que a gente diz, né? O retângulo, galera, o retângulo pode ser deitadinho, pode ser em pezinho, não faz a menor diferença, tá? É o quê? É também lado vezes lado. Na verdade, é esse lado que a gente chama de base, beleza? Vezes esse lado que a gente chama de altura.
Por que não esse lado? Pode ser esse lado sim, tanto faz o lado, gente. Os lados do retângulo são iguais, né? De 2 a 2 eles são iguais. Né? Ele é um paralelogramo, né? Esses dois lados estão paralelos, esses dois lados estão paralelos. Né? Então, se fosse isso aqui, ó, seria ó, base vezes altura, que seria essa dimensão toda aqui. Tá? É a mesma coisa que o quadrado, tá, gente? Só que a gente chama de base e altura, e não de lado e lado. Ok? Bom, sabendo disso, você já consegue fazer a número 4, que é só multiplicar. E a número 6, tá? A 4 e a 6. A 5, galera, eu tenho que relembrar vocês de uma matéria chamada Teorema de Pitágoras, ok? Por quê? Porque na 5 vocês vão resolver com o Teorema de Pitágoras. Então vamos relembrar aqui, ó. Primeiro vamos deixar aqui anotado, ó, o retângulo, como é que eu calculo? Eu tenho a base e a altura, vai ter um valor aqui e um valor aqui, é só você multiplicar, ou seja, é só você botar base vezes altura que você descobre a área do retângulo, beleza? Por que nós vamos precisar do Teorema de Pitágoras, galera? Porque, por exemplo, na número 5, pode estar dando assim, ó, um desenho retângulo, certo? Aí ele vai te dar a medida, por exemplo, deixa eu botar aqui uma diagonal aqui, ó. Ele vai te dar a medida dessa base, por exemplo, vai ser 4, tá? Vai te dar a medida da diagonal, vou chutar aqui um valor 5, ok? E vai perguntar quanto é que é esse lado, ele vai chamar de x, certo? Olha só que interessante. Ele vai pedir para você determinar a medida x, ok? Sendo que ele vai te dar aquela diagonal ali, né? Aquele lado, aquele valorzinho ali do ladinho, beleza? Como é que eu faço para descobrir isso, gente? Esse valor desse lado aqui, olha como é que é simples, tá? Pitágoras, por quê? Isso aqui não é um triângulo, galera? Olha aqui, ó. Se eu tirar esse lado aqui, ó. Olha lá, um triângulo. E um triângulo retângulo, porque o retângulo tem ângulos retos. Então, aqui tinha um ângulo reto. Então, você pode aplicar o Teorema de Pitágoras. Vamos lembrar? É a hipotenusa ao quadrado, que é esse lado aqui maior, ó, que é o que está contrário ao ângulo reto, tá? É esse número ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos catetos, ou seja, os outros dois lados ao quadrado também, ó. 4 ao quadrado mais x ao quadrado. Resolvendo isso, fica 25, aqui fica 16 mais x ao quadrado. Esse 16 passa para lá, vira o quê? Menos 16, não é isso? Menos 16 igual a x ao quadrado. 25 menos 16 dá 9. Então, 9 é igual a x ao quadrado. O que eu faço com esse quadrado aqui? Jogo para o outro lado. Ele vira o quê? Menos dividido? Não. Se ele é uma potência quadrada, ele vai para o outro lado em formato de raiz quadrada, né? Então, raiz de 9 é igual a x. Qual é a raiz de 9? 3. Muito bem. Então, x é igual a 3. Ok? Descobrimos o valor do ladinho. Só com o exercício de Teorema de Pitágoras, tá vendo? Nem é cálculo de área, olha que interessante. Mas é importante vocês perceberem isso, porque pode ser que lá para frente ele junte essa questão para você descobrir o lado e aí depois calcular a área. Então, por exemplo, quanto é que seria a área desse retângulo que eu tinha aqui no início? Ó? Quanto é que seria a área? Eu descobri que o x vale o quê? X vale 3. Então, agora, qual é a área desse retângulo? Não é base vezes altura? Então, é 4 vezes 3, que dá 12. Essa seria a área desse retângulo, por exemplo. É para isso que a gente tem que perceber, tá vendo? Como é que a gente pode usar as informações ao nosso favor. Muito bem. Com essas informações, somente essas, olha que coisa mais simples, galera. Você já pode resolver a número 4, a número 5 e a número 6. Ok? Show de bola, né? Base vezes altura, Teorema de Pitágoras, já tem mais 3 exercícios inteiros que você pode resolver só com essa informação. Então, novamente, enquanto eu apago o quadro, você pode dar pausa, fazer o 4, 5, 6. Quando você terminar, você volta, despausa, que eu vou estar terminando de apagar o quadro e a gente continua, ok? Vamos lá. E aí, voltaram? Vamos lá então, galera. Vamos falar agora sobre o paralelogramo, né? Que é essa figura ali, que assim como o retângulo também é paralelogramo, o quadrado também é paralelogramo, né? Esse daqui é como se fosse, ó, presta atenção no que é o paralelogramo, gente. Olha para cá. Tá vendo o retângulo? Imagina que eu prendi esses dois pedaços aqui no chão, ó. Prendi no chão aqueles dois pedaços do retângulo. Eu peguei essa haste aqui, finge que é um graveto, tá? E aqui, ó, tá ligado esse graveto nesse graveto por duas linhas, tá? Estão presos com uma linha. Imagina que eu pego esse graveto aqui, ó, e puxo pro lado assim, ó. O que acontece? Esse graveto que estava aqui, ele passa para cá, não é isso? E o que acontece com as linhas? Elas seguem, não é? Então, olha só, na verdade, o paralelogramo
nada mais é, tá vendo, que um retângulo que foi inclinado. Beleza, galera? Simplesmente é um retângulo que foi inclinado. E aí eu te falo o seguinte, repara que quando ele era um retângulo, e inclinou, ele perdeu esse espaço aqui. Não perdeu esse espaço aqui? Perdeu. Na verdade, não perdeu não, ó, porque ele era aqui também, ó. O que aconteceu aqui? Criou uma ponta, ó. Essa ponta que criou aqui é essa que saiu daqui, ó. O espaço que ele foi desocupando do lado de cá, ele foi ocupando do lado de cá. Ou seja, você pode calcular ele da mesma forma que o retângulo, porque ele é o retângulo, ó. Esse pedaço aqui, se você tirar daqui e encaixar aqui, ó, vai encaixar perfeitamente. Então, paralelogramo nada mais é, gente, que um retângulo também. Olha que legal. Então, como é que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes altura. Como é que eu calculo a área de um paralelogramo? Base vezes altura. Só que, ó, não confunda, presta atenção no macete que muita prova de vestibular quebra o aluno e ele erra porque ele não prestou atenção no seguinte. Vamos supor, aqui está 5, ok? E aqui está 2. Como é que eu calculo? 5 vezes 2? Base vezes altura? Não, porque esse 2 não é altura. A altura de uma pessoa, imagina o seguinte, tá? Imagina que eu estou apoiado na parede, estou aqui apoiado na parede, certo? Beleza. A minha altura eu calculo o quê? Da minha cabeça, de onde ela está aqui agora até o chão? Não. Minha altura é do meu pé até a minha cabeça, não é? Mas quando eu estou reto, então a altura, você calcula ela sempre reta. Você não calcula uma altura inclinada. Então, esse 2 aqui, ó, ele está calculando essa linha inclinada. Isso não é altura, tá bom? Então, o que é altura? É essa distância desse ponto até esse ponto, por exemplo, ó. Aqui, ó, daqui até aqui. Então, se tivesse um 2 aqui, por exemplo, aí você poderia calcular. 5 vezes 2, 10, essa é a área do paralelogramo. Ou, por exemplo, poderia estar escrito assim, ó. Ou, por exemplo, poderia estar assim, ó, uma linha aqui, uma linha assim, mostrando uma linha reta, e aqui o 2, por exemplo. Aí sim, aquilo ali é altura, ok? Mas não confunda quando tiver aqui uma linha inclinada. Isso daqui, se tiver uma informação nessa linha inclinada não é altura de nada, tá? Eu não calculo a minha altura, como eu falei, inclinada. Até porque, repara, quando eu inclino, ó, minha cabeça está aqui. Fica imaginando aqui mais ou menos na altura do que está, na altura do paralelogramo, não é? Se eu inclinar aqui, olha como minha cabeça vai descendo. Não vai descendo porque eu estou inclinado? Então, o que? Eu perdi a altura? Fiquei menor? Não, né? Eu só me inclinei, mas a minha altura não é menor, certo? Então, nunca calcule a altura de nada inclinado, tá? E uma coisa que vocês fazem muito errado também, vou dar um esporro, hein? A altura não se calcula até o ombro não, tá? Você para do lado do coleguinha assim, meu ombro é maior que o seu, e daí? Mas meu pescoço é maior, minha cabeça vai mais alto, né? Então, a altura é do pé até a cabeça, tá, os seus bandos Zé Ruela? Tá? A altura não é até o ombro, não, ok? Então, vamos lá. Então, retângulo ou paralelogramo, você calcula como? Base vezes altura. É só saber olhar onde é que está a altura corretamente. Show de bola? Tranquilo, né? O paralelogramo nada mais é que um retângulo que foi inclinado, tadinho. Ok? Bom, com essa informação, galera, com essa ferramenta, você já pode resolver a número 7, tá? Você já pode resolver a número 8. Veja bem, a número 8 é interessante, ó, 7 e 8, porque a número 8, na verdade, é uma questão, né, somente uma letra, não tem nem letra, é só uma questão só que ele vai te dar a área. Ele vai te dar a área. Ele vai te dar, por exemplo, a base, certo? Ele vai te dar a base, vai te dar um valor. Ele vai pedir para você calcular a altura e ele vai te dar a área. A área não é base vezes altura? Então, você bota a área e bota aqui, o valor que ele te deu em área, sei lá qual que foi, tá? Você pega a base e bota aqui, vamos supor que ele tenha te dado 5. E aí, você calcula a altura. Como é que você faz? Isso aqui é uma equaçãozinha simples, gente, ó. 5 vezes h, é que nem 5h, ou 5x. Mesma coisa. O que você vai fazer com esse 5x, com esse 5? Vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar h igual a 50 dividido por 5, h é igual a 10. Isso com esses valores que eu inventei, tá, gente? Lá no livro são outros valores. Aí vocês chegam e fazem. Ok? Mole, mole, fácil, fácil. Ok? Mais mole que isso, só sentando no pudim, galera. Então, vamos lá. Posso falar sobre triângulo? Então, faz aí o 7 e 8, dá pausa agora aqui. Façam 7 e 8 e voltem aqui, por favor, para fazer o número 9 comigo, que eu vou explicar sobre área de triângulo. Ok? Pausou? Então, pausa. E aí, voltou? Então, tá bom. Então, vamos lá, galera. Triângulo, área de triângulo. Gente, eu não acabei de mostrar que o paralelogramo é a mesma coisa que o retângulo? O triângulo é
quase a mesma coisa que o quadrado, galera, ou que o retângulo, tanto faz. Quer ver, ó? Vamos botar o retângulo de novo aqui. Repara o seguinte, se eu traçar a diagonal desse retângulo, perdão, eu não divido ele em dois triângulos iguais? Não divide? Se eu fizer um quadrado e traçar a diagonal do quadrado, eu não divido esse quadrado em dois triângulos iguais? Então, presta atenção, gente. A área de um triângulo, vamos pensar a área deste triângulo aqui. Vamos primeiro pensar no quadrado. Vamos supor que esse quadrado mede 5 de lado, né? É 5 vezes 5, não é? 5 vezes 5 é quanto? 25. Vamos pensar nesse retângulo aqui. Esse retângulo, vamos supor que aqui mede 10 e aqui mede 4. Como é que eu calculo a área do retângulo? 10 vezes 4, não é? Vai dar o quê? 40 esse aqui, não é? Ó, 40. Esse aqui mede 40 e esse aqui mede 25, certo? Beleza. Agora vamos calcular a área dos triângulos, galera. Tá? Desse triângulo que eu marquei e desse triângulo que eu marquei. Vamos lá. Esse triângulo não é a metade do quadrado? Então, é só você pegar o base vezes a altura que calculou o quadrado e depois fazer o quê? Dividir por 2. Por quê? Você dividiu em 2, ó, é metade. Tá vendo? Você dividiu em 2. Pronto. Ó, R$25 dividido para duas pessoas. Quanto é que dá, galerinha da conta ruim aí, ó? Dá 12,50, 12,5. Essa é a área desse triângulo. Aqui é a mesma coisa, ó. Você não dividiu esse retângulo ao meio? Tem meio triângulo e meio triângulo. O total é 40. Qual é a metade? É 20. Então, pronto. O triângulo mede 20 de área. Esse daqui mede 12,5 de área. Então, vamos resumir. Para quem ainda não entendeu, eu vou desenhar, hein? Vamos lá. Como é que eu calculo a área de um triângulo? Vamos lá. Aqui está o triângulo. Eu vou pegar a base, multiplicar pela altura, como se ele fosse um quadrado, ó, tá vendo? Base vezes altura e vou dividir por 2. Por quê? Eu não quero isso aqui tudo, eu só quero metade, só o triângulo, tá? Então, vamos lá, tem assim, ó, tem um triângulo assim. Como é que eu calculo? Base é essa parte do chão. A altura, olha só a dica que eu dei agora há pouco no retângulo, hein, ó, no paralelogramo. A altura não é essa medida, se aqui tiver 5, não é isso que é a altura. A altura é a medida que vai estar daqui, da ponta, mais para cima, até a base reto, né? Tem que fazer um ângulo de 90 aqui, ó. Isso aqui é o valor de altura, aí você vai ter que descobrir. Ou vai estar escrito aqui, ou vai ter uma coisinha puxada para cá, como eu falei, ou lá para o outro lado, com o valor aqui, né? Por exemplo, 3. Aí sim é a altura, tá? Então, triângulo é sempre a base vezes a altura dividido por 2. E vai te dar as informações, você vai lá e calcula. Beleza? Não tem muito mistério, galera. Só não pegue as informações erradas, que pode ter informação ali, números ali para te confundir. Pegue o número certo, ok, galera? Beleza? Então, vamos lá, continuando, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, isso é o triângulo. Bom, já pode dar pausa aqui, galera, se quiser, e resolver a número 9, tá? Que é sobre o triângulo, molezinha. Só presta atenção para não pegar os números errados, ok? Vou apagar enquanto eu apago, vocês dão pausa. Resolve a número 9 e volta aqui, que aí quando tiver terminado de apagar, eu vou explicar para vocês sobre este bonitão ali que se chama trapézio. Vamos lá. E aí, voltaram? Vamos lá? Trapézio, galera. Como é que eu calculo a área do trapézio? Para quem não acompanhou a minha aula desde o início, se parar nesse momento vai achar, ai meu Deus, que difícil. Mas quem está acompanhando desde o início vai ver que tem lógica, tá? O trapézio, ele é o quê? Ó? Repara bem, ó. Ele pode ser assim, ele pode ser assim, ó, com duas linhas, né, tá vendo, diferentes de um lado e para o outro, tá vendo? Mas ele sempre tem o quê? Sempre tem essa base, tá vendo, retinha, ó, paralela uma outra, né? A gente chama aqui, ó, de base maior e de base menor. Pode estar até a maior em cima, a menor embaixo, não importa, mas ele tem duas bases ali, uma maior e uma menor. A gente chama uma de Bzão, que é a base grande, e a outra de Bzinho, tá bom? Aqui, ó, um Bzão e aqui em cima um Bzinho, tá bom? Ele tem duas bases, a gente chama que tem duas bases. Já para ser um trapézio, os outros dois lados, eles não podem ser paralelos, senão ele se torna o quê? Ele se torna um paralelogramo, tá? Mas ele não é um paralelogramo. Então, o trapézio vai ter sempre essas duas bases paralelas e os outros dois lados vai estar uma para um lado e outra em outra direção, não vão estar seguindo uma com a outra, ok? Repara que o trapézio, ele é uma mistura de quê? Ó, de retângulo, tá vendo aqui um retângulo? Com triângulo, tá vendo aqui o triângulo? Ó, um retângulo e um triângulo. Olha aqui, ó, se eu separar aqui, ó, e aqui, ó, ele é aqui um retângulo, tá vendo aqui? E aqui, ó, triângulo, triângulo, tá vendo?
Então, a fórmula, né, para a gente calcular a área do trapézio vai ser muito parecida com a área do quadrado e a área do triângulo. Vamos lembrar a área do triângulo? A área do triângulo era base vezes altura dividido por 2. Isso era do triângulo. O que muda no trapézio? O que muda no trapézio é que ele não tem uma base só, ele tem duas bases, uma base grande e uma base pequena. Então, olha só o que você vai fazer, galera. Você vai botar outra base aqui, ó, tá? Vai somar as duas bases primeiro. Depois você multiplica pela altura e divide por 2. Só isso, tá bom? Você vai ter que encontrar o valor desse Bzão aqui, dessa base grande, encontrar o valor da base pequena, somar os dois, aí depois sim, você multiplica pela altura e divide por 2, ok? Só isso que muda. Repara que ele é quase igual ao do triângulo. Ó. Do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Essas são as duas bases somadas, vezes altura dividido por 2, ok? Só isso, galera, nada mais. Com essa informação, você já consegue resolver a número 10, galera. Número 10, 10, 10, 10, 10. Beleza? Ok? Bom, galera, esse exercício, né, as tarefas de hoje vão acabar na número 13. Da 10 eu vou querer que vocês pulem para a 13, tá? Só fazer a 13. Eu só quero que vocês façam a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e pule para a 13. Por quê? A 13 é o exercício que calcula diretamente a área de um losango, ok? Vamos então entender o que é o losango e como calcula a área dele. Para vocês não se perderem, no final do livro tem a última página, final do livro não, final do capítulo, a última página tem lá a síntese e lá tem as fórmulas de cada um. Quadrado, lado vezes lado. Retângulo, base vezes altura. Triângulo, base vezes altura dividido por 2. Paralelogramo, base vezes altura, porque ele é igual ao retângulo. Aqui, ó, trapézio, base maior mais base menor, vezes altura dividido por 2, igual ao triângulo, parecido, né? E agora, para finalizar, losango, galera. Losango, olha só que legal. Ele é como se fosse uma pipa, tá? Ele é como se fosse uma pipa. Desenhei mais ou menos aqui, certo? Se você perceber, lembra aqui, ó, que o paralelogramo era como se pegasse o retângulo e eu inclinasse, não é? O losango é como se pegasse um quadrado, inclinasse e inclinasse de novo. Inclinasse ele duas vezes. Então, ele é igualzinho, né, um quadrado que foi inclinado duas vezes. Olha só que interessante que eu vou mostrar para vocês, ó. Se eu dividir esse losango em 4 partes, tá? Vão ser 4 partes iguais, tá? É porque eu desenhei torto, né? Não tá muito bem aqui não. Deixa eu botar aqui mais igualzinho aqui, ó, para cá e para cá. Beleza. Tá mais ou menos, né? Mas vamos supor que eu dividi em 4 partes iguais. Olha só que interessante. São 4 triângulos, não são? 4 triângulos iguais. Presta muita atenção, olha que bacana, galera. Se eu pegar só esse triângulo aqui, tá? Vou pegar só esse triângulo aqui que eu vou rabiscar. Estão enxergando aqui? Tá. Repara que ele é o quê? Ele é a metade de um quadrado. Tá vendo? Então, se eu calcular só esse pedaço, olha que interessante isso daqui para você não esquecer nunca mais como é que calcula a área de um losango. Olha que interessante. Presta muita atenção, é sério. Repara aqui, se eu calcular só esse pedaço, ia ser o quê? A área desse quadrado, né? Base vezes altura, só que dividido por 2, porque é só metade, não é? Beleza. E se eu fizesse isso com esse triângulo aqui? Qual ia ser o cálculo? Ia ser essa base vezes altura também dividido por 2, não é? Também é. E se eu fizesse com esse triângulo aqui, ó? Ia ser o quê? Base vezes altura, só que dividido por 2, porque é metade quadrado. E se eu fizesse com... Bom, já entendeu, né? Então, a mesma coisa se eu fizesse com esse daqui, não é isso, gente? Ia ser o quê? A base vezes altura, só que dividido por 2. Reparou que ele todo é base vezes altura dividido por 2? Então, agora presta atenção nisso e olha como você nunca mais vai esquecer como é que calcula a área de um losango. Se cada pedacinho é base vezes altura dividido por 2, olha para cá. Você vai fazer o quê? Base, que é o quê? Essa largura, vezes altura, tá vendo aqui? Dividido por 2. Você não precisa calcular em pedacinhos. Então, se no seu losango lá, tiver lá a informação de que, aqui do lado, ó, a altura é 10, aqui, ó, tiver um tracinho aqui, disser que aqui a largura é 5. Como é que eu calculo isso? Base, 5, vezes altura, 10, 50, 5 vezes 10, 50, dividido por 2, que dá quanto? 25. Pronto, calculei a área, tá vendo? E se ele fizer assim, ó, ele te deu o losango, certo? Ele disse o seguinte para você. Ele fez assim, ó, mostrou aqui as diagonais, tá? E falou que esse pedacinho aqui mede 3, tá? E a altura mede 10. Bom, você tem a altura, cadê a base?
Cadê a base? Quanto é que mede a base? Bom, a base não é isso aqui? Aqui não é 3? E esse pedaço aqui é quanto, então? 3 também. Tá vendo? A gente deu um pedacinho, mas com esse pedacinho você sabe que é o mesmo valor do outro lado. Então, a base aqui é 3, mais 3 que dá 6. Tá vendo? Você também consegue calcular. Então, vai ser o quê? Base vezes altura, 6 vezes 10, dividido por 2. Ok? Só que agora eu vou falar nos termos certos da matemática, ok? Então, presta atenção, só para você entender quando você lê uma coisa diferente. Pô, professor Edu me ensinou errado? O tio Edu está me explicando errado? Não, não estou. Eu estou mostrando para vocês não esquecerem mais. Agora eu vou te mostrar como é que isso vai estar escrito no livro, tá bom? É a mesma coisa, tá? Segredo nosso, só nosso aqui. Mas é a mesma coisa. Em vez de ele falar que é base vezes altura dividido por 2, ele não está chamando de base vezes altura. O que ele está chamando? Olha para cá. Como a base é a largura, certo? É esse espaço. E a altura é desse ponto até esse ponto. Esses traços que estão aqui dentro são chamados de quê? Diagonais. Quando tem uma linha imaginária que corta de um ponto até outro, é diagonal. Então, o que ele vai chamar? Essa daqui ele vai chamar de diagonal menor, Dzinho. Essa daqui ele vai chamar de diagonal maior, Dzão. Não só esse pedaço aqui não, tá, gente? Todo esse pedaço é o Dzinho. Também não é só esse pedaço, porque eu botei o D aqui não. É todo esse pedaço que é o Dzão, tá? Então, o que ele vai chamar? Em vez de chamar de base vezes altura, ele vai chamar de Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Mas, gente, é base vezes altura dividido por 2, tá bom? Mas é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Compreenderam, gente? E é só isso. Muito simples. Vamos recapitular? Área de quadrado, lado vezes lado. Área do retângulo, base vezes altura. Área do paralelogramo, base vezes altura, que é igual ao retângulo que foi inclinado. Moleza. Área do triângulo, base vezes altura, só que dividido por 2. Por quê? Ele é metade de um quadrado, então não pode ser igual ao quadrado que é base vezes altura. Tem que ser a metade. Metade é o quê? Dividido por 2. Maravilha. Trapézio é igual ao triângulo. Triângulo não é base vezes altura dividido por 2? Só que o trapézio tem duas bases. Então, é a base maior mais a base menor, aí sim, vezes altura dividido por 2, que nem o triângulo, tá? E o losango é igual o triângulo. É um triângulozão, tá vendo? Certo? Base vezes altura dividido por 2. Só que a gente não chama de base vezes altura, né, gente? É diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Ok, galera? Com isso, vocês já conseguem resolver a número 13. E é só, galera. Terminamos por aqui. Espero que vocês tenham bons estudos. E se tiver alguma dúvida, entre em contato com o Tio Edu. Estou à disposição no WhatsApp de 8 da manhã às 18 da tarde, ok? Conto com vocês. Um abraço, até mais. Fui!